Um comandante Uno rasgava o ar com a voz, chamando os prisioneiros de sombras inúteis, indignas de portar armas, indignas até de cair com honra. A coluna derrotada era empurrada isolada para a planície vazia, sentindo o silêncio pesado das aldeias escondidas entre colinas queimadas. Um dos soldados arrastados apoiava a mão na madeira áspera de uma carroça partida, marcada por sangue seco endurecido pelo vento antigo. Entre as pedras escuras do caminho, ele encontrava um crânio aberto pelo ferro uno, ainda preso ao emblema quebrado de uma legião que não sobrevivera. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe um joinha no vídeo. A planície parecia adormecida antes da chegada da Força Uno, com a relva baixa, movendo-se sob um vento lento que carregava poeira antiga. A coluna de prisioneiros avançava em ritmo desigual, formando uma linha torta sobre o terreno marcado por trilhas de carroças extintas. Cada soldado movia o corpo como quem tenta preservar o pouco que resta de firmeza após dias sendo arrastado sem água suficiente, sem descanso real e sem qualquer noção do que viria depois. A luz fraca do amanhecer criava um brilho metálico sobre restos de escudos abandonados, alguns ainda presos ao chão duro pela lama seca das últimas chuvas. Antes da invasão, aquele campo era passagem tranquila entre aldeias agrícolas. Era comum que viajantes cruzassem a região, seguindo trilhas batidas, observando rebanhos ao longe ou saudando famílias que recolhiam lenha. Nada disso permanecia. O solo estava ferido por marcas profundas de cascos e rodas, como se camadas inteiras tivessem sido arrancadas pelo peso de incontáveis deslocamentos de guerra. As árvores que antes ofereciam sombra agora apareciam inclinadas, mutiladas por cortes frios que deixavam galhos pendurados como sinais de ocupação. O grupo vencido caminhava em silêncio, sem chance de olhar para trás. O ar carregava o cheiro de queimado vindo de antigas cabanas que haviam sido transformadas em cinzas. A coluna seguia guiada por lacaios unos a cavalo que observavam cada movimento com atenção feroz, mas sem emitir qualquer palavra. A ausência de vozes aumentava a sensação de fim próximo, como se o próprio ambiente aguardasse o instante em que a força invasora consolidaria domínio absoluto. Um dos prisioneiros arrastava o pé sobre a trilha esburacada, produzindo um som áspero que se misturava ao ritmo constante dos cascos. Ele tocava a lateral de uma pedra grande para manter equilíbrio, sentindo a aspereza fria acumulada pela noite. Aquela pedra era a única coisa firme no caminho, um ponto imóvel em meio à devastação que se estendia por todos os lados. Em volta dela, marcas profundas de troncos arrastados indicavam que aldeões haviam tentado construir barricadas improvisadas antes de serem esmagados pela força inimiga. Ao longe, surgia a silhueta de uma paliçada destruída, com lanças quebradas espalhadas como ossos de madeira. A estrutura revelava a lembrança da última defesa local, tomada com violência que ainda impregnava o ar. Fragmentos de couro endurecido pendiam dos postes, lembrando os corpos que ali haviam sido expostos para intimidação. Os prisioneiros atravessavam esse corredor de restos, percebendo cada detalhe do que antecedera sua própria captura. Nenhuma ave cruzava o céu. Nenhum sinal de vida surgia entre as ruínas. A planície inteira parecia presa em um intervalo suspenso entre aquilo que havia sido paz e aquilo que se transformara em território tomado. A marcha continuava, avançando para dentro de uma zona onde não restava memória intacta. A coluna avançava quando o terreno começou a mudar de forma lenta e inevitável. A relva rareava, substituída por uma faixa de solo pisoteado que se estendia como uma cicatriz fresca. Cada passo deixava claro que aquele caminho não surgira pela natureza,
mas pelo peso constante de cavalos, carroças tomadas e corpos arrastados em direção ao leste. O céu mostrava uma cor pesada, como se a luz carregasse o rastro de fumaça das aldeias consumidas dias antes. Logo adiante, surgiam as primeiras provas do avanço huno. Estacas fincadas no solo marcavam o território recém-tomado, algumas inclinadas, outras completamente enegrecidas. Fragmentos de tecido pendiam das pontas, endurecidos pela poeira fria e pelo sangue seco de batalhas recentes. A coluna de prisioneiros cruzava aquela trilha de sinais como quem atravessa o limite invisível entre a antiga ordem e o domínio brutal de um império nômade que não hesitava em corroer tudo ao redor. Os hunos a cavalo desaceleravam, observando cada movimento. As montarias lançavam respirações fortes, levantando pequenas nuvens de pó que envolviam os prisioneiros. O ritmo da marcha tornava-se mais tenso, como se cada um deles fosse absorvido pela paisagem hostil. O ar carregava um odor metálico vindo de objetos caídos no caminho, entre eles lâminas tortas, pedaços de couraça e restos de flechas que haviam sido recolhidos apenas de forma parcial. Uma fileira de troncos queimados aparecia ao lado da trilha, formando o que restara de um celeiro. Na base dos troncos, marcas largas indicavam que algo fora arrastado repetidas vezes, deixando sulcos que pareciam cortes profundos no solo seco. A coluna avançava ao lado desses vestígios, percebendo cada marca como aviso silencioso do que acontecia aos que tentavam resistir. Mais à frente, uma ponte de madeira improvisada cruzava um riacho estreito. A água corria turva, misturada à lama revolvida pelos cascos hunos. A estrutura da ponte mostrava tábuas soltas, algumas quebradas, mas ainda sustentava a passagem constante de tropas. Um dos prisioneiros apoiava a mão no corrimão rudimentar, sentindo a superfície irregular impregnada de fuligem, como se cada tábua tivesse absorvido a fumaça das aldeias reduzidas a restos. Ao sair da ponte, o grupo encontrou restos de um posto de vigia destruído. Partes do telhado desabaram sobre o chão, formando sombras angulares entre pedras espalhadas. No centro da ruína, uma lança huno estava fincada com força, inclinada levemente como estandarte silencioso do domínio conquistado. Ao redor dela, ossos pequenos estavam distribuídos em círculo irregular, denunciando que aquele lugar fora tomado com violência que ultrapassava o simples combate. O caminho adiante seguia para dentro de uma região onde nenhum som natural permanecia. A marcha continuava, absorvida pelo rastro do opressor. A coluna seguia em direção ao interior do território tomado, quando o terreno revelava marcas antigas de deslocamentos forçados. Cada prisioneiro carregava sobre o corpo sinais diferentes da captura, formando um conjunto de histórias quebradas que se moviam em silêncio. A pele de alguns estava coberta por poeira espessa acumulada durante dias, enquanto outros exibiam ferimentos rasos que haviam sido deixados sem qualquer cuidado. As faixas de couro que prendiam os pulsos estavam endurecidas pelo suor, moldadas em formas que denunciavam o tempo prolongado de servidão improvisada. Entre os capturados, havia veteranos que haviam lutado em campanhas extensas. Suas armaduras danificadas ainda pendiam dos ombros, presas por broches improvisados depois de sucessivas quedas. Muitas dessas peças estavam abertas por impactos diretos, expondo superfícies internas manchadas por ferrugem recente. As pernas moviam-se de forma irregular, como se os músculos tentassem responder à lembrança do treinamento, ainda que o corpo já não sustentasse aquela força antiga. Cada avanço era marcado por respirações fortes que se misturavam ao pó levantado pelos cavalos hunos. Mais atrás, seguiam soldados jovens que haviam perdido o equipamento na fuga apressada.
Seus torsos exibiam marcas de cordas que haviam sido apertadas durante o transporte inicial. Alguns carregavam mantos rasgados sobre as costas, mantos que antes serviam como proteção leve durante noites de vigília, agora reduzidos a fragmentos de tecido preso por fios soltos. As botas estavam desfeitas pelas pedras afiadas do caminho, mostrando buracos que permitiam a entrada constante de terra e pequenas pedras que se acumulavam no interior, tornando cada movimento mais lento. Havia também prisioneiros que não pertenciam ao exército derrotado. Camponeiros que foram encontrados entre aldeias incendiadas caminhavam misturados à coluna, com peles marcadas por fuligem e roupas queimadas nas bordas. Alguns seguravam objetos pessoais, pedaços de madeira entalhada, pequenos sacos de pano, facas sem fio ou restos de cestos destruídos. Esses objetos eram vestígios das vidas que existiam antes da chegada das forças hunas, carregados como último vínculo com aquilo que fora arrancado sem aviso. Entre todos, havia um homem que avançava com dificuldade maior que os demais. Seu joelho direito estava envolto por um tecido retorcido, encharcado de lama acumulada. A cada passo, o pano roçava contra o ferimento escondido, provocando uma torção involuntária que fazia o corpo inclinar-se. Ele mantinha uma das mãos apoiada na lateral de um escudo quebrado, utilizando-o como ponto de equilíbrio. A borda do escudo estava rachada e fragmentos de metal se soltavam a cada novo movimento, formando pequenos estalos que acompanhavam seu avanço lento. A coluna seguia unida apenas pela marcha forçada, cada prisioneiro carregando a marca do que perdera antes de ser capturado. O caminho adiante continuava a se estreitar, formando um corredor natural entre elevações baixas que ocultavam o que aguardava além. O avanço prosseguia, absorvido pelo peso coletivo das histórias interrompidas. A trilha estreita conduzia a coluna para dentro de uma depressão natural do terreno, onde o solo se tornava mais escuro e úmido. As paredes de terra elevavam-se de ambos os lados, criando um corredor inclinado que obrigava os prisioneiros a descer em passos calculados. A textura do chão mudava, com zonas de lama acumulada que prendiam as botas já desgastadas. A cada movimento, a lama puxava os pés como se tentasse impedir o avanço, tornando a descida lenta e constante. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos cavalos hunos descendo atrás deles, mantendo o ritmo implacável da marcha. No final da depressão, o terreno abria-se em um vale estreito. Ali, marcas profundas deixadas pelas rodas de carroças pesadas cortavam o solo endurecido. Essas trilhas formavam linhas paralelas que seguiam até desaparecer atrás de uma formação de rochas baixas. Sobre o caminho, pedaços de madeira inclinados indicavam o local onde uma barricada improvisada fora esmagada. Alguns troncos ainda conservavam sinais de cortes irregulares produzidos por lâminas brutas, e a presença de fibras soltas mostrava que a estrutura fora destruída com violência extrema. A coluna foi direcionada para o centro do vale, onde o chão apresentava manchas escuras acumuladas em pequenas depressões. A terra endurecida ao redor dessas manchas mostrava bordas quebradiças, como se tivesse sido aquecida e depois resfriada rapidamente. Fragmentos de tecidos queimados estavam misturados à poeira fina que o vento espalhava em redemoinhos leves. Nada ali parecia recente, mas tudo carregava a memória clara de um confronto que abrira espaço para o domínio dos hunos. Os prisioneiros foram obrigados a parar diante de um conjunto de estacas fincadas no solo. Algumas estavam inclinadas, outras partidas pela metade. Ao redor delas, havia restos de couro e tiras de corda ressecadas, indicando que outras vítimas haviam sido presas ali antes. Entre as estacas,
O chão apresentava sulcos estreitos que seguiam por vários metros, arranhando a superfície em linhas tortas que se cruzavam. Essas marcas pareciam registrar a passagem de corpos arrastados, deixadas durante o processo de humilhação e quebra que antecedia o destino final imposto pelos invasores. Um dos prisioneiros cambaleou ao ser empurrado para mais perto das estacas. Seu corpo roçou contra um tronco marcado por ferrugem, deixando um rastro leve de poeira sobre a madeira escura. O toque revelou a textura áspera acumulada por longos períodos sob chuva e sol. Em volta do tronco, o solo apresentava pontos onde a terra fora pressionada repetidas vezes, formando pequenas cavidades irregulares que indicavam posição forçada de joelhos. A coluna permanecia imóvel, cercada pelo cenário que anunciava o próximo estágio da dominação. A pausa não trazia descanso, apenas antecipava a continuidade da quebra que o Império impunha com precisão metódica. A coluna foi conduzida para fora do vale e direcionada para uma rota mais estreita que serpenteava entre colinas baixas. O terreno assumia um aspecto ainda mais desgastado, com camadas de terra removidas pelo constante movimento de tropas e carroças. Ao longo da trilha, pequenos montes de pedras haviam sido empilhados de forma irregular, marcando pontos onde grupos anteriores de prisioneiros haviam sido forçados a descansar ou reorganizar a marcha. Esses montes exibiam sinais de uso repetido, marcas de impacto, arranhões profundos e fragmentos de barros quebrados que indicavam a passagem de muitos antes deles. Os hunos mantinham um ritmo calculado. A marcha nunca acelerava demais, mas também nunca concedia pausas reais. O objetivo parecia claro: prolongar o desgaste físico ao máximo, permitindo que o cansaço se acumulasse até que o corpo de cada prisioneiro se tornasse incapaz de sustentar a própria estrutura. O caminho revelava essa lógica. Em trechos longos, havia troncos caídos que precisavam ser ultrapassados, forçando movimentos bruscos de perna e coluna. Em outros pontos, trechos de terreno irregular obrigavam os soldados derrotados a pisar sobre pedras soltas que giravam sob o peso, torcendo tornozelos e causando desequilíbrio constante. No lado direito da trilha, uma longa fileira de estacas curtas se estendia por vários metros. Cada estaca estava posicionada a uma distância exata da outra, formando um padrão geométrico que denunciava planejamento meticuloso. Na superfície delas, havia marcas de cordas que haviam sido atadas repetidamente, deixando sulcos profundos que revelavam uso prolongado como ponto de controle de colunas anteriores. Ao redor das estacas, o solo estava compactado e duro, formando um piso irregular onde manchas escuras de terra úmida sugeriam a presença antiga de água misturada a sangue. Mais adiante, a trilha subia para um trecho elevado, coberto por pedras achatadas que haviam sido dispostas com precisão. Era uma espécie de passarela improvisada que permitia visão clara das planícies ao redor. No topo desse trecho, troncos grossos formavam uma barreira baixa. Em cima deles, havia pequenos objetos deixados pelos hunos: fragmentos de couro, cavilhas de madeira e pedaços de flechas quebradas. Esses itens pareciam ter sido depositados ali para servir como lembrete silencioso da força organizadora do Império Invasor. O grupo foi direcionado para cruzar esse ponto elevado. A travessia exigia equilíbrio constante, pois as pedras achatadas estavam soltas em algumas regiões, inclinando-se sob o peso dos prisioneiros. Cada movimento levantava poeira fina que se acumulava nas pernas e nas dobras das pequenas armaduras ainda sobreviventes. Ao final da travessia, um trecho de terra repleto de marcas profundas de cascos surgia, indicando a presença recorrente de patrulhas que vigiavam a região. A marcha continuava, guiada pela estratégia de dominação que operava sem pressa.
O desgaste vinha de todos os lados. Da trilha, do ritmo, do peso dos próprios corpos. E nada no ambiente sugeria que o processo terminaria em breve. A trilha avançava em direção a uma região onde o solo parecia ter sido virado inúmeras vezes. A terra escura formava camadas que se acumulavam sobre marcas antigas, como se cada passagem de tropas adicionasse uma nova película de dor ao terreno. A coluna de prisioneiros atravessava esse espaço lento, onde cada passo afundava ligeiramente, exigindo esforço adicional para retirar o pé e colocá-lo adiante. O movimento constante fazia com que pequenas porções de lama subissem pelos tornozelos e grudassem nas pernas, pesando ainda mais o avanço. Logo surgia um corredor natural entre duas elevações baixas. As encostas exibiam longas marcas de arrasto que desciam em direção à trilha, revelando onde corpos haviam sido puxados durante capturas anteriores. Em alguns pontos, troncos haviam sido utilizados como roletes improvisados, deixados ali com sinais de uso repetido. A superfície desses troncos estava lisa, polida pelo contato constante com o peso humano. Pequenas fibras de tecido permaneciam presas nas farpas encravadas, lembrando a passagem de grupos anteriores, cujo destino fora igualmente imposto pela força Uno. Os prisioneiros eram empurrados para manter o ritmo, alinhando-se de maneira irregular conforme caminhavam por trechos estreitos. Em alguns pontos, as paredes de terra revelavam buracos no formato de encaixe de mãos, marcas deixadas por tentativas antigas de subida frustrada. Mais acima, raízes expostas pendiam como cordas naturais, mas nenhuma oferecia sustentação real. A trilha não permitia desvios. Era um caminho único, moldado pela repetição da opressão. A marcha os conduziu a uma área onde pedras grandes haviam sido reunidas em uma formação semicircular. No centro desse espaço, marcas profundas mostravam o local onde fogueiras tinham sido acesas repetidamente. A terra apresentava tonalidade avermelhada, com anéis escuros e irregulares que indicavam aquecimento extremo. Ao redor das pedras, restos de ossos pequenos estavam espalhados, fragmentados pelo tempo e pela ação dos elementos. O grupo passou por esse círculo com passos cautelosos, percebendo que aquele era um ponto de descanso apenas para os invasores, nunca para capturados. Mais adiante, uma descida abrupta surgia. A trilha inclinava-se em direção a uma área pantanosa, onde a água parada se acumulava em poças extensas. As botas rasgadas dos prisioneiros afundavam no lodo espesso que subia quase até as canelas. Ramas secas flutuavam na superfície, misturadas a pedaços de couro rígido que haviam sido descartados após longas jornadas. O ar carregava um odor pesado, impregnado pelo acúmulo de matéria orgânica e pela presença antiga de animais que haviam sido abatidos nas margens. Quando finalmente alcançaram terreno seco, os prisioneiros foram guiados para uma fileira longa de pedras alinhadas com precisão. Era uma marca de fronteira, indicando que entravam em outra zona controlada pelos hunos. Entre as pedras, marcas de cascos formavam trilhas cruzadas, demonstrando vigilância constante. O grupo atravessava esse limite com o corpo inclinado, carregando a sensação física do peso que aumentava sem pausa. A jornada continuava, e nada no caminho sugeria o fim da perda. A trilha adiante estreitava-se ainda mais, conduzindo a coluna para dentro de um corredor rochoso que se projetava entre fendas estreitas. As paredes de pedra formavam superfícies irregulares, riscadas por arranhões longos que denunciavam passagens anteriores de vítimas empurradas com pressa.
Em vários pontos, pequenas lascas de rocha acumulavam-se em pilhas, mostrando o quanto o caminho havia sido desgastado pela constante fricção de corpos e armaduras, batendo contra a superfície dura. O som dos passos ecoava em batidas secas, criando um ritmo constante que acompanhava o avanço forçado. Entre os prisioneiros, o homem de joelho envolto pelo tecido lamacento movia-se com dificuldade crescente. A cada trecho de inclinação, a perna cedia um pouco mais, obrigando-o a utilizar as mãos para se apoiar em qualquer superfície disponível. Ele repousava a palma sobre pedras frias para manter o equilíbrio, deixando marcas de terra úmida onde tocava. A coluna não diminuía a marcha, e cada atraso gerava empurrões vindos de trás, obrigando-o a manter o ritmo mesmo quando o corpo já não sustentava o peso. Ao final do corredor rochoso, o terreno abria-se em uma clareira comprida, marcada por restos de antigas travessias. Havia pilhas de madeira empilhadas em desordem, com troncos escurecidos pelo contato repetido com fogueiras. Sobre eles, pedaços de ferro torto estavam espalhados, exibindo formas que lembravam ganchos e tiras de contenção improvisadas. A presença desses objetos revelava que aquele espaço funcionava como ponto de exame, onde grupos capturados eram avaliados e reorganizados pelos hunos segundo as condições físicas de cada um. A coluna foi direcionada para o centro da clareira. Ali, o solo apresentava marcas profundas de afundamento, como se algo pesado tivesse sido pressionado repetidamente. Restos de couro seco estavam misturados à terra, formando pequenas ilhas endurecidas que rangiam levemente sob os pés. Ao redor, longos sulcos marcavam o caminho de corpos arrastados até os pontos de descarte, onde apenas os mais resistentes eram mantidos para prosseguir. O homem ferido não conseguiu acompanhar quando os hunos aceleraram a marcha por alguns instantes. A perna dobrava involuntariamente e o corpo inclinava-se em ângulo cada vez maior. Ele tentou apoiar-se em um tronco caído, mas o tronco rolou alguns centímetros, deixando-o sem sustentação. O impacto do corpo contra o solo levantou poeira fina que se espalhou pelo ar em uma nuvem lenta. Os hunos aproximaram-se, observando o colapso físico sem intenção de permitir recuperação. Um deles empurrou o prisioneiro para longe da trilha principal, arrastando-o alguns metros até uma área onde pedras acumuladas formavam uma espécie de limite. Esse movimento deixava claro que o homem já não fazia parte da marcha. No local onde ele foi deixado, marcas antigas mostravam que outros haviam parado ali antes dele. Manchas escuras, pedaços de tecido, fragmentos de couro e sulcos rasos que indicavam tentativas breves de se erguer. A coluna continuou avançando, deixando o homem para trás entre pedras silenciosas. O preço da resistência tornava-se visível no caminho. A trilha conduzia os prisioneiros por um terreno plano, mas o ambiente agora revelava sinais mais nítidos do colapso progressivo a que estavam sendo submetidos. O céu permanecia encoberto por nuvens densas que filtravam a luz, deixando o cenário envolto em tonalidades acinzentadas. A marcha prosseguia entre campos secos, onde o mato rasteiro fora esmagado por sucessivas passagens de tropas, formando faixas largas de terra desprotegida. Ao longo dessas faixas surgiam objetos abandonados, partes de armaduras partidas, tiras de couro enrijecido, capacetes deformados pela pressão de impacto. Cada prisioneiro caminhava com os olhos voltados para o chão, os ombros curvados pelo peso físico e psicológico da jornada. As pernas moviam-se em cadência automática, como se apenas a repetição fosse capaz de manter o corpo em movimento. As mãos, antes presas com firmeza às cordas ou aos escudos danificados, agora pendiam inertes, sem força para reagir a qualquer estímulo. Os que ainda conservavam algum vestígio de proteção corporal haviam deixado de ajustá-la.
As placas e tecidos balançavam livremente, rangendo levemente a cada passo, criando sons fracos que se misturavam ao silêncio predominante. O grupo cruzava uma linha de postes cravados na terra. Em cada um havia objetos pendurados, botas rasgadas, faixas manchadas, pedaços de escudos. Tudo indicava que outros haviam passado por ali antes e sido desmontados peça por peça. Em alguns pontos, ossos pequenos permaneciam junto às bases dos postes, com formas partidas e bordas afiadas que sugeriam ruptura violenta. A passagem por essa linha silenciosa era uma espécie de rito final de esvaziamento, onde os prisioneiros já não conservavam qualquer traço visível da identidade que possuíam antes da captura. Mais adiante, o grupo era forçado a atravessar uma ponte rudimentar construída sobre um riacho estreito. A estrutura balançava levemente sob o peso de tantos corpos simultâneos. A madeira estava escurecida pelo tempo e pela umidade constante. Na margem do riacho, pequenos montes de cinzas estavam espalhados em padrões semicirculares, indicando pontos de cremação anteriores. O cheiro ainda impregnava o ar, misturado ao odor azedo de corpos que haviam se movido por tempo demais, sem higiene, comida ou sono. Ao atravessar a ponte, os prisioneiros entravam em uma clareira cercada por árvores baixas. O solo era composto de lama ressecada, com crostas espessas e rachaduras finas. No centro da clareira havia um conjunto de pedras alinhadas, formando um círculo imperfeito. No interior do círculo, símbolos hunos estavam entalhados, esculpidos com lâminas brutas. Um dos prisioneiros aproximou-se involuntariamente do símbolo maior, tocando com os dedos sujos a superfície marcada. O contato revelou a profundidade do entalhe, um sinal feito para permanecer, para não ser apagado nem com o tempo, nem com a chuva. A coluna permaneceu por alguns instantes ali, silenciosa, absorvida pela clareira onde o espírito de todos já havia começado a se romper. A marcha prosseguiria, mas o que havia dentro deles já não resistia inteiro. A clareira ficou para trás, e a trilha agora conduzia os prisioneiros para uma zona de mata densa e sufocante. As árvores, de troncos retorcidos, fechavam-se sobre a trilha como se tentassem engolir qualquer traço de passagem humana. A luz mal atravessava o teto formado por galhos entrelaçados. A escuridão era quase completa, e o ar tornava-se mais denso, carregado de umidade e cheiros antigos. A marcha desacelerava não por escolha, mas por instinto. Os pés afundavam em folhas úmidas, raízes escorregadias e trechos de terra fofa. O silêncio ali não era apenas ausência de som, era a presença de algo mais profundo, como se o próprio ambiente absorvesse os ruídos. Entre as árvores surgiam marcas entalhadas com objetos rudimentares. Símbolos estranhos, em padrões irregulares, cobriam parte das cascas dos troncos. Alguns haviam sido feitos por mãos apressadas, como registros de desespero. Outros, mais antigos, exibiam formas que lembravam inscrições unas, mas mescladas com marcas deformadas, quase ocultas sob camadas de limo. A trilha levava a um trecho onde pedras tinham sido dispostas em formato circular. No centro, havia uma depressão onde pedaços de pano estavam reunidos como se alguém os houvesse escondido. Os tecidos eram diversos: tiras de mantos, faixas de braço, retalhos de vestes de legionários, estavam secos, cobertos por poeira e resíduos de folhas. Havia também pequenos objetos enfiados entre eles, amuletos rachados, pedaços de madeira esculpida, cordas partidas com marcas de tração extrema. Um dos prisioneiros, ao tropeçar próximo ao círculo, caiu sobre as pedras e, ao tocar o solo, sentiu algo diferente. Enterrada parcialmente entre folhas, uma pedra grande trazia uma inscrição:
Letras antigas, quase ilegíveis, mas ainda reconhecíveis. Era um nome comum, romano. A pedra era um tipo de marco rudimentar, uma lápide, escondida ali às pressas, talvez por alguém que escapara da marcha, talvez por outro prisioneiro que não suportara o fim. Ao redor da pedra havia pegadas cobertas de musgo, distorcidas pelo tempo e pela umidade. Algumas indicavam fuga, outras retorno. Entre elas, uma trilha discreta levava para fora da clareira, cruzando as árvores em uma direção contrária à marcha. A coluna retomava o movimento, ignorando os vestígios. Mas ali, naquele espaço silencioso, entre inscrições, nomes esquecidos e objetos escondidos sob as folhas, permanecia uma espécie de murmúrio invisível. Uma voz sem som, que denunciava que outros haviam passado por ali, que haviam lutado, sofrido, desaparecido e ainda assim deixado marcas. A marcha seguia, mas o escuro agora carregava memórias enterradas que insistiam em não ser apagadas. A trilha terminava em uma planície aberta, desprotegida, onde o vento cruzava em rajadas secas e contínuas. O solo era mais firme, mas coberto por marcas amplas de passagem. Círculos de cinzas e pedras carbonizadas estavam distribuídos de forma irregular, como vestígios de antigos acampamentos nômades que já haviam seguido adiante. As árvores desapareciam completamente, deixando apenas um horizonte plano onde nenhum abrigo era possível. Os prisioneiros agora avançavam mais dispersos, cada um em seu próprio ritmo, como se a marcha já não tivesse ordem, apenas continuidade. O número havia diminuído. Corpos haviam ficado para trás, em fendas, clareiras, curvas da trilha. Os que restavam carregavam o silêncio dos outros, moldados pela repetição da perda. As roupas pendiam em farrapos, os corpos cobertos por crostas de lama seca, poeira e sangue envelhecido. O rosto de cada um trazia uma rigidez que não era medo, mas esvaziamento. Ao centro da planície surgia uma estrutura simples, uma torre de observação rudimentar feita com toras de madeira empilhadas e presas com cordas grossas. No topo, um pano rasgado tremulava. Não era uma bandeira, era um pedaço de tecido qualquer, colocado ali apenas como ponto de visibilidade. A madeira da base estava marcada com inscrições, unas, avisos, números, símbolos de controle. Em volta da torre, pedras maiores haviam sido dispostas em círculo amplo. Dentro do círculo, ossos espalhados, alguns ainda com fragmentos de tecido aderido. Nenhum sepultamento, nenhuma ordem, apenas o abandono final. Um dos prisioneiros se aproximava da base da torre. Ele se ajoelhava ao lado de uma pedra e tocava a superfície gasta, onde letras haviam sido gravadas por alguém antes. A inscrição era mínima. Um traço, uma linha vertical, depois outra cruzando, e uma curva sobreposta. Não era linguagem formal. Era a marca de alguém tentando registrar que existiu. Ao lado da pedra, havia uma pequena lasca de madeira com sulcos finos, contagens, 23 riscos paralelos, todos riscados por um último traço oblíquo. O vento espalhava o pó da planície por sobre os pés do grupo, cobrindo-os lentamente. As marcas no chão desapareciam com o movimento constante das partículas. A torre permanecia imóvel, observando a passagem da história sem pressa, sem reação. Ao fundo, as colinas despontavam com os contornos suaves de uma terra onde outros talvez resistiriam. A coluna seguia, mas naquele chão duro, entre inscrições esquecidas e ossos expostos, restava o testemunho do que fora feito com os corpos e com os nomes. Nenhum som registrava, nenhuma crônica contava, mas o chão sabia, o vento sabia, e aquele nome riscado sobre pedra era a última memória de tudo.